nos conduza a conhecermos melhor o único Deus em 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Éfeso era uma cidade muito importante na antiga Ásia, no Império Romano. Era uma cidade que centralizava muitos negócios, havia muito comércio ali. Éfeso era uma cidade economicamente ativa, mas espiritualmente também muito ativa. É interessante que até pela circulação de tanta gente, de tantas partes do mundo, Éfeso se tornou um grande centro de adoração a muitos deuses. Alguns historiadores chegam a dizer que tinham pelo menos 50 diferentes deuses que eram adorados ali em Éfeso. E um dos templos que tinha maior destaque naquela cidade tinha sido construído há mais de 500 anos antes de Cristo. Então perceba que era muito antigo. Era um templo dedicado a uma deusa que eles davam o nome em grego de Ártemis ou Artemis, e o seu nome romano era Diana, a mesma deusa. Segundo eles, era a deusa da fertilidade e a deusa da proteção. E eles construíram lá na cidade um templo realmente magnífico, tão potente foi na sua engenharia, que ele foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E essa cidade, então, ela era permeada de uma sobrenatural, pelo espiritual, pelo desconhecido. E por conta disso e desse sincretismo, era um povo que vivia ali extremamente supersticioso. E o comércio que também acontecia naquela cidade também envolvia aspectos religiosos. Ali nós tínhamos o comércio de oferendas, o comércio de lembranças, de souvenirs, o comércio de objetos que passavam a ganhar uma investidura de poder e de significado, porque as pessoas que por ali passavam, elas acreditavam sim que existia um universo sobrenatural, e elas então buscavam proteção, elas buscavam fórmulas, elas buscavam qualquer tipo de promessa que havia naquela oferta enorme de diferentes deuses. E no meio dessa cidade havia um povo chamado povo judeu, que não adorava todos esses deuses. Eles tinham lá na sua sinagoga uma adoração a um único Deus. E esse único Deus era diferente de todos os outros, então eles não participavam da comunidade, do ponto de vista das suas festas, dos seus eventos, onde todos os deuses eram de certa forma adorados, buscados, ovacionados. Era um povo então que ficava na sua, e por isso não era muito bem visto. E nós temos aqui na história do Novo Testamento, no capítulo 19 do livro de Atos, uma entrada nesta cidade significativa de um homem chamado Paulo, o apóstolo Paulo. Ele está na sua 3ª viagem missionária, iniciando essa viagem missionária, e ele se achega nesta cidade de Éfeso, nesse contexto sincrético, confuso, mas de pessoas que buscavam algo no mundo espiritual. E Deus usou Paulo de uma maneira extraordinariamente poderosa em Éfeso. Porque o ministério de Paulo nessa cidade de Éfeso se manifestou não somente no poder das suas palavras, que eram palavras contundentes, eram palavras que traziam clareza, eram palavras que traziam a iluminação e que apontavam para um único Deus, em 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e traziam clareza de um plano maravilhoso deste único Deus, para reconciliar consigo o mundo através de Jesus Cristo.
E é interessante que, além das palavras, Deus operou poderosamente em milagres, em sinais e em maravilhas ali em Éfeso. E ali no capítulo 19 de Atos, a gente vai lendo que Deus operou curas, milagres e todo tipo e sorte de coisas inesperadas acontecendo diante dos olhos, no mundo concreto, no mundo visível, no mundo tocável, daquilo que era trazido do mundo invisível, dos céus, pela operacionalidade de um homem, ao ponto que as pessoas começaram a trazer lenços, aventais, pedaços de roupa de enfermos que estavam doentes, e essas pessoas eram curadas, mesmo à distância. Tinha o ministério de Paulo, que era o ministério de milagres remotos, não eram só os presentes. O que foi acontecendo nessa cidade de Éfeso com uma operação contundente, indescritível em certo sentido, mas maravilhosamente tocante? As pessoas começaram a se converter. As pessoas começaram a entender que aquela bagunça de deuses, ela não servia para nada, que realmente havia um único Deus, o Senhor nos céus e o Senhor na terra. Havia um único que era poderosamente e amorosamente insuperável. E à medida que as pessoas foram se convertendo, começou a haver uma certa bagunça na cidade. Por quê? Porque as pessoas deixaram de comprar os artefatos, as oferendas. Não preciso mais buscar nenhum outro Deus. Há um único Deus acima de todos esses. E aquilo causou revolta. E algumas pessoas começaram a se manifestar revoltadas com o que estava acontecendo na cidade. Mas até um pouco antes de um tumulto, uma família de 7 filhos de um judeu chamado Seva observavam Paulo andando, operando, e eles captaram uma fórmula. E esses 7 irmãos, que se tornaram curandeiros ou pessoas que expulsariam demônios ali remotamente, eles começaram a observar: não, como é que ele faz? Olha, eu já vi várias vezes, ele chega assim e fala assim: em nome de Jesus, sai! E eles saem. Essa é a fórmula, essa é a fórmula. E eles então resolveram adotar a fórmula que Paulo usava. 7 filhos, 7 irmãos, saem e encontram uma pessoa endemoniada, e sem dúvida alguma eles vão lá e aplicam a fórmula: em nome de Jesus, saia! Mas o demônio não saiu. O demônio não saiu, e não somente, ele virou-se para aqueles 7 e falou assim: quem que são vocês? Eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas e vocês, quem são? Moral da história: levaram uma sova do demônio. Gente, olha a confusão. Porque no fundo, eles estavam acostumados a ter uma busca de uma fórmula. E eles não compreendiam que a autoridade do apóstolo Paulo não era procedente de seguir um rito, de seguir uma mágica, mas era procedente de um coração rendido, entregue e íntimo do Senhor. Era alguém que conhecia em profundidade o Pai, que conhecia em profundidade o Filho, e que era movido pelo Espírito Santo como nenhum outro. Por isso a fórmula não se aplicava. Ela poderia se aplicar para os outros 50 falsos deuses, mas não para este que é único e que é poderoso nos céus e na terra. E é nesse contexto que a gente vai ler esse versículo. Anos depois, Paulo ficou ali cerca de 3 anos, e ele foi preso em Roma. E recebendo notícias, porque Paulo tinha um sistema muito eficiente, ele trocava o WhatsApp, as redes sociais de Paulo, gente, eram poderosas. Era gente que vinha, era gente que voltava, levava notícia, trazia notícia. E ele então resolveu escrever essa carta para fortalecer
a igreja que tinha sido estabelecida, e muito bem estabelecida ali na cidade de Éfeso. E nesta carta de Efésios, ou aos Efésios, nós encontramos um conjunto enorme de expressões de Paulo, que trazem a realidade do mundo sobrenatural. Ele fala nessa carta coisas lindas e maravilhosas. Essa carta ele deixa claro que o Senhor, depois de ter ressuscitado dos mortos, subiu aos céus, nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, dominador deste mundo tenebroso. Nessa carta ele também diz que nós fomos reconciliados com o Pai através de Jesus Cristo, e no poder do Espírito Santo fomos chamados para nos assentarmos nas regiões celestiais. É nessa mesma carta que ele vai falar sim, que nós temos lutas, mas essas lutas não são contra a carne e contra a sangue, são contra principados, potestades, dominadores deste mundo espiritual. E nessa carta ele nos mostra que nós temos uma armadura espiritual que pode e deve ser usada. Ele está ali fortalecendo aquela igreja no meio daquele ambiente sincrético para dizer: tudo o que nós precisamos para viver, o Senhor já nos deu. Aleluia!